TV Centro-Sul para conversarmos com o Dr. Rodorval Ramalho, cientista social e professor da Universidade Federal de Sergipe. Dr. Rodorval, o Estado brasileiro volta mesmo a ser aparelhado no atual governo e o que é que isso representa? Qual é o custo para a sociedade brasileira, Dr. Rodorval? Pois é, Erivan, o Estado brasileiro, ele sempre foi, de alguma maneira, aparelhado, porque nós temos o que os estudiosos chamam de patrimonialismo, que é um fenômeno que explica essa mistura entre as famílias, as pessoas, políticos principalmente, gente poderosa da República, no judiciário, no parlamento, que misturam sempre a propriedade pública com a propriedade privada. Na verdade, o público e o privado. O Brasil tem uma história muito grande de apropriação, não somente da poupança pública, mas também de vários espaços no aparelho de Estado, que as oligarquias sempre tiveram essa atitude, esse mau hábito. Quando o PT emergiu ali pela década de 80, ele prometia acabar com isso, porque o PT surgiu defendendo a ética na política. Entretanto, logo que ele foi se apropriando do aparelho de Estado, tendo militantes eleitos para prefeituras, para parlamentos, para governo de Estado, e em 2002, na presidência da República, o que nós vimos foi a figura daquela entidade familiar se afastando da apropriação e do aparelhamento e entrando o partido político. No caso, especificamente, o Partido dos Trabalhadores, que multiplicou aquela ânsia de aparelhamento, aquelas práticas de aparelhamento que as velhas oligarquias faziam. O Estado do Brasil cresceu muito. Se nós observarmos o orçamento da União na década de 80 e hoje, nós vamos ter que multiplicar aí por um número razoável. O aparelho de Estado cresceu demais e a burocracia também cresceu muito. Ora, em lugar de profissionalizar a burocracia estatal, como manda a boa tradição republicana, o PT loteou a maior parte desses cargos governamentais e também naquelas empresas estatais com seus militantes. Parte ele sempre deixou para distribuir com as oligarquias, mas a maior parte sempre foi ocupada pelos militantes do PT, que ao longo de sua vida não se prepararam tecnicamente. A única coisa que eles sabem fazer realmente com muita excelência é organizar reunião. Para além disso, são quadros completamente despreparados. Está aí o ministro da Economia, que diz que não entende economia, estudou 3 meses economia e ainda por cima colou de um colega. Resta a esses militantes, na falta de qualquer tipo de excelência para trabalhar nos espaços de mercado, eles entram no aparelho estatal com tudo. Para você ter uma ideia, existe uma lei que regulamenta os processos de transição, que foi criada por Fernando Henrique Cardoso, quando foi fazer a transição para o governo Lula em 2002. Então tem lá uma série de critérios, uma série de regras e um número de aproximadamente 200 pessoas para que a nova equipe de governo possa se familiarizar com as informações de cada ministério. Na transição Temer-Bolsonaro, essa comissão foi composta por 200 pessoas, 217 pessoas. Na transição Bolsonaro-Lula, o PT indicou mais de 900 pessoas para essa comissão. E a gente lembra aqui também que no governo Bolsonaro, só para ficarmos, não recuarmos tanto na história, havia 24 ministérios, hoje são 37. O programa de desestatização, de privatização, semana passada, o governo Lula tirou 9 ou 10 empresas desse processo, o que significa dizer que nessas empresas seus diretores continuarão sendo indicados pelo governo, na prática, e aí são mais de 800 cargos. Onde o PT vai chegando, ele vai tentando, quando não existe, criar cargos para aparelhar a máquina, para deixar seus militantes em todas as esferas, em todos os ministérios, em todas as agências de âmbito nacional, regional, local. Uma das práticas mais evidentes e mais nocivas do Partido dos Trabalhadores está justamente esse aparelhamento, que é justamente essa indicação de militantes para ocupar os cargos no governo, que deveriam ser indicados
pessoas técnicas que entendessem, no Ministério da Saúde, que entendesse saúde, no Ministério da Educação, que entendesse educação, e colocam os militantes. Quando o senhor fala da transição das chamadas oligarquias ou dos velhos caciques do Nordeste, aqui no Piauí o PT tinha o discurso de combater as chamadas oligarquias, né? Os caciques, os coronéis, só que o atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que foi governador do estado do Piauí, se aliou e puxou para ele todos esses caciques, aí Marcelo Castro, o Wilson Martins, apenas para citar alguns. Parece que eles queriam substituir, apenas conquistar o poder para dominar. O atual ministro do Desenvolvimento Social já botou vários petistas, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado, aparelhou o Tribunal de Contas do Estado e agora, mais recentemente, botou a própria mulher, que foi alvo de investigações pela Polícia Federal, mas agora está abrigada com um salário vitalício lá dentro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E isso pode mudar, doutor Rodorval? E como? É um desafio da República no Brasil, entre outras muitas necessidades e desafios, tornar o Estado, a partir mesmo da sua estrutura, republicano. No caso do Nordeste, isso se agrava porque o Nordeste é uma região onde o mercado é muito limitado, muito incipiente. E o Estado, seja ele no âmbito municipal, estadual e a própria União, é muito grande. O Nordeste é uma região estatizada. Todo mundo no Nordeste, com exceções aí das grandes capitais, isso diminui um pouco. Mas todo o Nordeste depende, direto ou indiretamente, de algum governo. Ou você trabalha ou tem uma empresa que é fornecedora do governo, ou você tem um familiar, ou você tem um amigo, algum parente tem um cargo comissionado, que é outra coisa que no Brasil foi criado com boas intenções para que o governo pudesse ter a facilidade de contratar alguém, algum técnico. Hoje, cargos comissionados viraram um verdadeiro caos. Ninguém nem sabe ao certo, aqui em Sergipe, por exemplo, ninguém nem sabe ao certo quantos milhares de cargos existem. Então, no caso do Nordeste, é muito difícil, porque o Estado toma conta de tudo, manda em tudo. A estratégia do PT não foi destruir a oligarquia, foi reforçá-la. E nesse reforço, ele aliou-se e criou uma mega oligarquia. Hoje, os segmentos que não participam desses grupos oligárquicos antigos e que não participam também do PT, ainda é um pequeno segmento da sociedade. Mas acreditamos que alguns sinais de mudança têm sido observados. E eu espero que a luta pela República continue, sobretudo daqueles segmentos mais de classe média, que não por acaso são os segmentos mais odiados pelo PT.